Vamos lá, gente, dando continuidade ao nosso material sobre o Código Florestal, vamos falar sobre áreas de preservação permanente. E de antemão, peço desculpa de novo, porque a gente vai fazer bastante leitura de material, que não dá para trabalhar certos temas sem tratar do conceito como ele está na lei, porque são regulamentos, são normas, tem quantidades, números, etc. Então, assim, a gente vai fazer a leitura e a discussão em cima de cada um desses artigos para melhorar a compreensão. Então vamos lá, gente, para o conceito. O que é a área de preservação permanente? É uma área protegida, ou seja, ela tem critérios de uso estabelecidos na legislação que restringem o uso do solo naquele local, coberta ou não, e aqui é a palavra-chave. Ah, eu tenho a margem de um rio, vai ser área de APP. Ah, mas não tem vegetação, eu posso chegar ali e fazer o que eu quiser. Não, você não pode. Ela continua sendo a área de preservação permanente, mesmo na ausência de vegetação nativa recobrindo aquela faixa de terra que esteja enquadrada pela legislação nos critérios específicos, que tem função ambiental de preservar recursos hídricos, ou seja, não é só a biodiversidade. Você tem uma série de outros recursos naturais que são protegidos sob o regime dessas áreas de preservação permanentes. A paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, e aí dentro da biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações. Falando de fluxo gênico, pronto, aqui dá até para ilustrar. Você tem um fragmento de floresta aqui em cima, você tem um fragmento de floresta aqui embaixo. Aí você tem a área de preservação permanente do rio. O que é que você está formando aqui, gente? Um corredor ecológico. Áreas de preservação permanente, principalmente as de recursos hídricos, elas têm um alto potencial para a formação de corredores ecológicos entre remanescentes de vegetação nativa. Inclusive, quando da avaliação de localização de uma reserva legal do imóvel, é muito comum que o técnico ambiental responsável busque o estabelecimento da reserva legal em um contexto contíguo às áreas de preservação permanente. E olha só, contíguo, não sobreposto, porque a sobreposição de reserva legal com áreas de APP só vai ser possível em determinadas situações e traz outras restrições ambientais para o imóvel. E aí a gente vai ter o quê? Proteção dos recursos hídricos, proteção de nascentes, vai prevenir processos erosivos, como o processo, por exemplo, de lixiviação, de assoreamento. Você vai ter lixiviação não, assoreamento, desculpa. A questão da paisagem, como eu falei, através da conectividade, estabilidade geológica, processos erosivos. Você vai ter encostas de morro que são protegidas, e aí você vai evitar o desabamento, você vai evitar, por exemplo, a abertura de vossorocas. Então, não é só a questão da fauna e da flora, não é só a biota que é protegida, é toda a estrutura do ambiente que vai ser protegida pela área de APP. E aí, no artigo 4º, a gente tem uma série de áreas que vão ser definidas, né, como de área de preservação permanente. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente. Isso exclui o quê? Os cursos d'água efêmeros, que são principalmente aquelas linhas de drenagem. Curso d'água efêmero é aquele: choveu, parou de correr a água. Esse é o efêmero. O que é o intermitente? Choveu ali durante a estação chuvosa, tal, você tem durante a estação chuvosa o curso d'água mantido ali. Por vezes acabou a estação chuvosa, ele ainda se mantém um pouco ali depois. Esse vai ser o intermitente. Ele vai ficar um período seco e um período corrente. E o perene é o curso d'água permanente, nunca para de correr. Então, exclui-se dele os efêmeros, desde a borda da calha regular. O que é a borda da calha regular? Você vai ter aqui a máxima, vou pintar aqui de outra cor, de amarelo aqui. Você vai ter a mínima, mas durante a maior parte do ano, você vai ter o curso d'água correndo nessa faixa laranja aqui. Essa faixa laranja vai ser a calha do leito regular. O vermelho é no momento da cheia, o amarelo é no momento da mínima ali, da vazante maior ali. Final da estação seca. Pronto, aí tá ali no amarelinho. Mas ele passou a maior parte do ano correndo na faixa laranja, é a partir da faixa laranja que você vai delimitar a faixa de APP. Isso cria, inclusive, uma situação complicada para certos tipos de vegetação, por quê? Porque para certos tipos de vegetação, elas só vão começar a partir da máxima, ela não tolera inundação. Então tem lugares onde a APP vai estar na faixa que não é coberta por vegetação.
E aí a gente volta para a definição de APP, coberta ou não por vegetação. E como é que vai ser a largura? A largura do rio de até 10 metros, você vai ter um APP de 30 metros, opa, botar aqui em vermelho, né? Você vai ter até 10 metros APP de 30 metros para ambos os lados, 10 a 50 metros, 50 metros, 50 a 200 metros, 100 metros, de 200 a 600 metros, 200 metros de APP, e a máxima para rios maiores do que 600 metros de largura, 500 metros. Essa faixa é definida de acordo com o trecho. Então, lá na nascente do São Francisco, ele é só um riachozinho de 10 metros. Aqui embaixo ele tem 600 metros. Qual é a faixa de APP? Cada trecho do rio vai ter a faixa de acordo com a sua largura. E aí você vê aqui no desenho ilustrando bem. Nascentes, conforme a legislação, 50 metros, em raio, né, então é um círculo de 50 metros, e aí vai, largura abaixo de 10 metros, aqui 30 metros, ficou mais largo, aqui já vai ser 50 metros, ele ficou borrado aqui na imagem, mas aqui já vai ser 50 metros. Ah, ficou mais largo ainda, 100 metros, então ele vai acompanhar a largura do curso d'água. Para lagos e reservatórios em zona rural, vai depender do espelho d'água. Abaixo de 20 hectares de espelho d'água, 50 metros. Acima de 20 hectares de espelho d'água, 100 metros. E na zona urbana, a zona urbana, a regra geral, é de 30 metros, a partir da margem do lago. E os reservatórios artificiais? Eles vão ter que constar na sua licença ambiental. Quando você vai barrar um curso d'água e constituir uma barragem, é uma atividade, é uma obra potencialmente causadora de impactos ambientais. Então, você tanto vai ter que ter a supressão da vegetação da margem, que aí tem que ser sujeita à autorização de supressão da vegetação pelo órgão competente do sistema de meio ambiente, né, do Cisnama, como você vai ter que ter a licença ambiental da obra em si. Nessa licença vai ter que constar a faixa de largura da APP para aquele reservatório. E aqui a gente tem alguns regimes específicos, né, para o uso dessas áreas ali do entorno da APP. Para pequena propriedade ou posse rural, conforme a definição que a gente tratou no bloco anterior, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante fica permitido desde que você não converta novas áreas. Você não pode chegar lá, por exemplo, para plantar na vazante do rio e plantar dentro da APP e desmatar a APP para estender a sua área de plantio. Não. Mas você pode plantar ali a cultura de ciclo curto, desde que você não comprometa a qualidade do recurso hídrico, a faixa de vegetação nativa. Então, eu vou plantar ali um feijão na vazante. Isso é muito comum no pequeno imóvel rural, principalmente em regiões que têm cursos d'água temporários, cursos d'água intermitentes. Então, o pessoal aproveita a vazante ali que deposita sedimento, que deposita matéria orgânica, é uma área muito fértil. É permitido, mas dentro desse contexto aqui, pequena propriedade rural ou pós-familiar. Em área urbana consolidada, aquelas faixas que a gente discutiu, elas vão ser definidas de forma diferente, elas podem ser definidas em faixas diferentes. Então o rio está passando ali o perímetro urbano do plano diretor, o plano diretor vai tratar dessas faixas de APP. Só que tem um porém. Quando você tem uma área que já está consolidada em área urbana, que está ali dentro da área de APP, que você quer fazer uso daquele solo ali, você vai ter que respeitar os critérios estabelecidos na legislação vigente. E nas acumulações naturais e artificiais, ou seja, nos lagos e lagoas menores que 1 hectare, você não vai precisar definir essas faixas. Mas você vai ter que ter a preservação ali da vegetação nativa, estando a sua supressão sujeita à autorização de órgão competente componente do sistema, que é quem? É o IBAMA, é o órgão estadual do meio ambiente, ou dentro do perímetro urbano, a sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, aquela área ali, a sua supressão de vegetação vai estar sujeita às autorizações ambientais normais pelo órgão ambiental. E cuidado, não será exigida a APP no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. O que é que isso quer dizer? Quando é que eu vou ter um reservatório que não barrou curso d'água natural? Açudes, isso é muito comum no Nordeste. O pessoal chega numa área plana de seu imóvel, escava
ali para poder acumular água durante a chuva, para o gado beber, ou até para usar para bombear, para molhar uma plantação ali durante um período mais seco, uma estiagem mais prolongada. Esse açude, ele não vai ter a necessidade de delimitar a área de preservação permanente. E como a gente falou na definição da questão de controle de processos erosivos, proteção, estabilidade geológica, melhor dizendo, né? As áreas de encosta com declividade maior que 45 graus vão ser definidas como área de preservação permanente. Se você pensar bem, é uma questão lógica. Se a área tem uma declividade como essa, vem a chuva, a tendência é que, se ela não tiver a vegetação estabilizando o solo, esse solo vai ser carreado e você vai ter o desmoronamento desse morro. E para onde é que vai esse sedimento? Esse sedimento vai todo para os recursos hídricos, vai para o rio, vai descer, vai para a nascente, vai aterrar a nascente. Então você tem que ter um instrumento de proteção. Essas áreas de alta declividade são protegidas como área de preservação permanente. Como isso funciona? Como eu falei agora há pouco, a vegetação atua como estabilizador do solo. As raízes vão atuar como estabilizador do solo. E aqui eu trouxe um conceito que está mais à frente, mas eu vou aplicar aqui, vou trazer para vocês aqui, por quê? Porque ela tem um princípio muito similar, que é o uso restrito. O que são as áreas de uso restrito? Áreas com declividade maior que 25 graus e inferior a 45. Ela não enquadra como APP, mas ela vai enquadrar como uso restrito. E aí é uma norma que muita gente acha extremamente injusta, que é a norma do quem degradou, degradou, quem não degradou, não degrada mais. Como assim? Se você tem silvicultura ou atividades agro-silvopastoris já implantadas nessas áreas, você não é obrigado a remover, inclusive as infraestruturas associadas à manutenção dessas atividades. Mas você não pode suprimir novas áreas para implantar esse tipo de atividade. Então, eu tenho minha atividade ali agrícola na minha encosta ali de 28 graus, de 30 graus. Eu posso manter. Ah, eu quero plantar igual o meu vizinho. Já não posso se matar para isso. Detalhe: quer dizer que você pode praticar essa atividade de qualquer forma? Não, você vai ter que seguir as normas ambientais e técnicas necessárias para a manutenção e melhores práticas da atividade, como terraceamento, controle de processos erosivos, todas as medidas necessárias para evitar que o relevo ali seja comprometido, que o solo seja comprometido, que os recursos hídricos abaixo dessas áreas sejam comprometidos. E em que hipóteses eu vou poder usar essas áreas então, se eu não desmatei? Nas hipóteses de utilidade pública e interesse social, que são as principais hipóteses também associadas às áreas de preservação permanente. A gente vai ter também as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de manguezais, e os manguezais em toda a sua extensão, definidos como área de preservação permanente. Então não é toda a restinga que vai ser delimitada como área de APP. Ela vai ter contextos específicos no qual vai se aplicar as restrições de uso do solo. As bordas de tabuleiro e chapadas, você vai ter, quando você chega num tabuleiro ou numa chapada, você tem uma coisa que é a quebra do relevo, que é o quê? É o penhasco. É onde você tem um rompimento ali da placa que subiu, do relevo que subiu. Eu não vou lembrar agora de cor, não estudei a parte de geologia ainda de novo, não revisei, melhor dizendo. Mas você teve a quebra do relevo pelo processo de formação daquela chapada. Da quebra do relevo, você vai considerar uma faixa de 100 metros como uma APP. E o topo de morro? Aí você tem uma definição horrível, mas você vai definir o quê? Você vai pegar o morro, você vai fatiar ele em 3 de acordo com as cotas de elevação. Primeiro, o morro ou montanha, ele vai ter que ter mais de 100 metros. Beleza? Beleza. Teve mais de 100 metros, fatiou em 3. O terço superior do morro é que vai ser considerado faixa de APP. E com relação ao quê? Com relação ao solo, com relação ao corpo d'água mais próximo, isso se ele tiver, né, digamos assim, se for o primeiro morro da base de uma serra ou se for um morro isolado, ou no caso de uma serra, né, no caso de um relevo ondulado, você vai ter que pegar o quê? O ponto de sela, que é o ponto de mínima do vale, e vai definir qual é o ponto de sela mais próximo da elevação. Então, a partir dele, você vai definir as curvas de nível e aí vai definir a cota superior. Regra geral, altitudes superiores a 1.800 metros, e aí você vai ter topos de morro, topos de serra bastante elevados. E aí vocês já podem estar pensando assim: mas e o povo implanta energia eólica e a área de APP? A gente vai chegar lá. Lembra que a gente falou de utilidade pública, obras de energia e tal? Ah,
Produção de energia elétrica, ela entra como utilidade pública e ela está contemplada nas possibilidades de uso do solo em áreas de preservação permanente. Veredas. O que são as veredas, gente? Eu acho que eu já falei disso quando a gente falou de biomas, ecossistemas, mas para quem não pegou aqueles vídeos, elas são espaços que estão muito associadas ao cerrado, principalmente, onde você tem afloramento do lençol freático, você tem olhos d'água, nascentes, que eles têm uma natureza perene e eles estão muito associados ao quê? A uma vegetação arbusto ar e eles estão muito associados ao quê? A uma vegetação herbácea arbustiva, com ocorrência de vegetação arbórea não formadora de dossel, muito associada ao buriti, mas você pode ter outras palmeiras, outras plantas associadas. Mas os aspectos principais são uma área encharcada, uma área brejosa, inundável. Você vai ter geralmente ali um solo com uma faixa que vai ficar permanentemente encharcada. E aí, a partir dessa faixa permanentemente encharcada, esse é o ponto-chave, você vai delimitar os 50 metros de raio a partir de sua área. Então, a vereda, na sua máxima, ela tem 100 hectares, mas durante o ano todo, quando você pega assim, qual é o espaço que fica permanentemente encharcado? 10. Vai definir a APP a partir dos 10. Explicados os casos gerais de contextos ambientais para a delimitação de APP, na implantação de reservatórios artificiais de água, e eu trouxe essa regra aqui porque ela é importante, porque eu já peguei inclusive isso como questão de concurso. Artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público. Você vai ter o quê? O responsável ele vai ter que comprar as áreas de APP. Essas áreas são definidas dentro do licenciamento da atividade e eles são obrigados a comprar. Ah, eu não quero vender, então vai ter que desapropriar ou delimitar uma faixa de servidão. Mas essas áreas vão estar sob gestão dos responsáveis ali pela operação do empreendimento. E qual é a faixa mínima? Não pode ser menos de 30 metros e mais do que 100 para a zona rural e não pode ser menos que 15 e mais de 30 para a zona urbana. Lembrando que as obras de energia e saneamento estão consideradas de utilidade pública, então você tem a prerrogativa de intervir, inclusive, em áreas de preservação permanente quando necessário. Da prática de agricultura, imóveis rurais com até 15 módulos fiscais. O que é o módulo fiscal? O módulo fiscal é uma unidade territorial definida pelo INCRA que vai variar de acordo com o município. Tem uma série de critérios para o seu estabelecimento, eu não vou entrar nesse mérito porque não vai ser aplicado isso no nosso concurso, né? Mas basicamente é o seguinte, você tem um município, ele tem um módulo fiscal estabelecido, são 60 hectares. Vai ter município que vai ter 40, vai ter município que vai ter 10. Imóveis rurais com até 15 módulos fiscais é admitido nas áreas de que trata o inciso 1 e 2, que é o quê? A gente está falando lá de faixa de APP de lagos e faixa de APP de cursos d'água, de rios, né? Dentro dessas faixas de APP você pode ter a prática da agricultura e infraestrutura física diretamente ela associada, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis no manejo do solo e água e dos recursos hídricos. Então você vai ter que ter controle de efluentes, controle de processos erosivos. Você vai ter que estar de acordo com os planos de bacia e plano de gestão de recursos hídricos. O que são esses planos? São planos que fazem a gestão do recurso, a classificação dos corpos d'água de acordo com qualidade de água. Eles fazem o zoneamento da bacia e aí eles vão dizer mais ou menos quais são os usos permitidos ali para esses recursos hídricos dentro desses territórios. Seja realizado o licenciamento ambiental pelo órgão ambiental e o imóvel esteja inscrito no CAR. Para além dos casos já previstos na legislação, você tem a possibilidade de delimitação de novas áreas como área de preservação permanente. Quem é que vai fazer isso? O chefe do Poder Executivo. É o governador, é o prefeito, é o presidente. O presidente já tinha lá questões de utilidade pública, interesse social. Ele também pode delimitar outras áreas de preservação permanente. Mas para isso ele vai seguir determinados critérios. A área tem que preencher certos critérios, como conter a erosão do solo e mitigar riscos, ou seja, áreas de relevante interesse para a proteção de processos geológicos, para a proteção do solo, para a estabilidade do solo, proteger as restingas ou veredas, proteger várzeas, que são áreas importantes de recarga, abrigar exemplares da fauna e da flora ameaçados de extinção. Então, uma área só porque tem um animal ameaçado de extinção, ele é considerado uma área protegida? Não. Não existe proibição de supressão da vegetação apenas pela ocorrência de animais ou vegetais ameaçados de extinção. Mas o chefe do Poder Executivo, ele pode, em ato próprio, determinar uma área como área protegida, como área de preservação permanente, para proteger uma determinada espécie que ocorre em um determinado local.
Pode ainda proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, assegurar condições de bem-estar público ou auxiliar a defesa do território nacional. Aí você vai ter que envolver as autoridades militares, porque essas questões de defesa todas passam pelas Forças Armadas. Então, além de todas aquelas áreas de APP, o poder público pode, em ato próprio, criar outras áreas de preservação permanente. E a gente falou sobre sua criação, a gente falou um pouco aí já do uso, mas como é que se dá o regime de proteção dessas áreas, que elas são protegidas? Primeira coisa, todo tipo de supressão da vegetação está proibido, via de regra. É obrigado ao proprietário do imóvel rural manter a área de APP. As possibilidades de uso são a exceção à regra. A regra geral é a manutenção da cobertura natural do solo. Em caso de supressão, o que é que vai acontecer? Ele vai responder pela supressão irregular, tanto no âmbito administrativo, e aí a gente está falando dos órgãos ambientais, vai chegar lá, vai pagar sua multa. Só que o que muita gente não sabe é que você também responde dentro do direito ambiental no âmbito civil e penal. E aí o Ministério Público vai ser responsável por conduzir dentro do judiciário as ações cabíveis, a depender, obviamente, do tipo de infração. Né? Tem infrações que vão ser consideradas crimes ambientais, tem infrações que você só vai ter a obrigação civil de reparar o dano, mas tudo isso aí vai ser executado já no âmbito do judiciário. Os órgãos ambientais vão fazer a parte administrativa, porque você tem 3 âmbitos, né, 3 esferas: administrativa, civil e penal, tá? Isso aí já é para vocês terem estudado aí na parte de noções de direito administrativo geral aí para o concurso, né. Então o órgão do executivo, ele vai fazer a parte administrativa, o judiciário vai fazer a parte da reparação civil e penal do dano. A reparação civil, sim, reparação civil por quê? Porque se essas áreas são de interesse público, de interesse comum, né, de interesse comum da sociedade, né, quando a gente fala do direito ambiental, a gente fala de um direito que é um direito difuso, você tem a obrigação civil de reparar o dano causado não é às árvores ali, mas à sociedade pela perda do processo ecológico que você comprometeu ao causar o dano. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Eu demorei um bocado para pegar um pouco esses processos, não é coisa simples não, mas no frigir dos ovos, essa obrigação é reparar seu dano. A obrigação de reparar o dano é de quem cometeu o ato? Sim. Então, se eu vender a propriedade, eu deixo de ter essa obrigação. Sim, você deixa de ter essa obrigação, você responde, né, pelo ato, você paga sua multa, mas o novo dono vai ter a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano, ela tem uma natureza real. Ela passa para os seus sucessores, então se você morrer, o seu herdeiro vai ter que fazer a reparação do dano. Se ele vendeu o imóvel, ele vai ter que fazer a reparação do dano. A obrigação de reparar o dano à sociedade é, inclusive, de acordo com o posicionamento do STJ, ele é imprescritível. Você pode procurar, tem uma súmula do STJ que estabelece que a obrigação civil de reparação de dano em uma série de critérios legais, ela é imprescritível. Você tem a prescritibilidade da multa. Por exemplo, a multa pode prescrever se não for apurado dentro de um determinado período ou se você não executar aquilo durante um determinado período. Mas a obrigação civil de reparar o dano ao meio ambiente, ela é imprescritível. Eu acabei falando do próximo tópico aqui já com vocês. E aí, para obrigar essa recuperação do dano, essa recuperação do passivo, qual é o mecanismo que a lei estabeleceu? Você não pode ter nenhuma nova supressão autorizada no seu imóvel até reparar esse dano. Vou dar um exemplo. Tenho 2.000 hectares aqui de fazenda, sou um mega latifundiário, estou bem de vida. Estou criando meu gado aqui, 10 hectares, só que 2 hectares eu desmatei em APP. Certo. Ah, velho, eu não vou mexer mais com a APP não, o IBAMA passou aqui e me deu uma multa. Beleza. Então eu vou pedir uma autorização para aumentar meu pasto, eu vou pedir mais 90 hectares aqui para eu ficar com 100. Não posso ter, não pode ser concedido. Enquanto eu não recuperar meu dano, APP, enquanto eu não fizer a recomposição lá da área, eu não posso ter novas autorizações de atos ambientais de supressão para o meu imóvel. Eu só vou poder ter depois que eu reparar o meu dano. Foi uma forma que a lei achou, né, que a legislação encontrou, de obrigar o responsável a fazer a reparação do dano para que ele possa fazer uso do seu imóvel. Lembra que eu falei que o Código Florestal estabelece limitações ao direito de propriedade? Aí, essa é uma delas. Além da APP, questão de você não poder suprimir se você tiver passivos é outra. Então você vai ter uma série de limitações estabelecidas na legislação. E quais são as possibilidades, então, de eu intervir em área de preservação permanente?
são nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. Aqueles casos que eu listei para vocês lá no tópico anterior vão ser os casos onde vai ser possível você fugir àquela regra de que a vegetação deve ser mantida como regra geral. Então, respeitadas aquelas hipóteses e as normas gerais, em caso de vegetação protetora de nascentes, dunas e restingas, você só vai poder fazer a supressão de utilidade pública. O interesse social não vai aplicar. A extração de areia, por exemplo, enquanto ela pode ser realizada na margem de um rio, ela não pode ser realizada em uma área de nascente. Ela não pode ser realizada, e aí eu até entendo, numa área de duna. A área de praia nem é apropriada, inclusive, né, para construção civil. Mas não poderia mesmo que fosse necessário. A intervenção ou supressão em área de APP, de que trata os incisos 6 e 7, a gente está falando aqui de manguezal e restinga, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Vamos lá, gente, o que é que isso aqui quer dizer? Você tem uma faixa de manguezal, isso aconteceu muito em Aracaju. Você teve uma cidade que é uma cidade plana e extremamente baixa. Faixas de manguezal foram ocupadas por populações vulneráveis em processo de invasão. Ok. Você pode ter a regularização desses assentamentos urbanos? Pode. Inclusive, você tem os REURBs, REURB-S e REURB-E, que são processos de regularização fundiária dentro do perímetro urbano ali, para populações de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Você tem, por exemplo, obras do PAC, que são obras de interesse social para assentamento de famílias de baixa renda. Você pode ter uma nova supressão para acomodar essas obras? Pode, mas você vai ter que comprovar que aquele manguezal já perdeu a sua função ecológica. Então tem que ser uma área já antropizada. Não quer dizer que tem que estar totalmente desmatada, mas tem que estar já em um processo de antropização. No caso de atividade de segurança nacional ou de defesa civil, vai ser dispensada a autorização para intervir em área de APP. Por quê? Porque a gente está falando aqui de segurança da população. Você tem uma ponte que está ameaçada e você precisa intervir ali na vegetação para fazer umas obras de segurança ali para a ponte não cair. Vai independer da autorização do órgão ambiental. Ah, eu vou construir uma ponte. Não, aí você precisa da autorização do órgão ambiental. Mas se for uma obra de segurança, uma obra aqui, ó, tanto de segurança nacional como de defesa civil, que for uma coisa de urgência, tanto para prevenir como para mitigar, você vai, você vai dispensar a autorização prévia do órgão ambiental. E aqui uma coisa que é importante é, você não terá direito de regularizar futuras intervenções, exceto o que tiver previsto em lei. Você não vai poder suprimir área de APP nova que você suprimiu de forma irregular, exceto nos casos que estão previstos nessa lei. Então, eu suprimi ali a margem do rio. Foi depois de 22 de julho de 2008. O que é que eu vou fazer? Você vai precisar fazer a recomposição dentro dos termos da lei. A área consolidada em zona rural, por exemplo, ela só vai ser computada até aquela data. Ela não vai contemplar novas supressões. É permitido o acesso de pessoas e animais à área de preservação permanente para obtenção de água. É importante a gente deixar claro que a legislação ambiental ela sempre vai resguardar alguns direitos básicos, e um deles é o direito a subsistir, né? O direito à sobrevivência. A água é um recurso necessário para a sobrevivência da pessoa, para a sobrevivência dos animais, e você vai ter ali o direito de acesso e de uso através da área de APP. Eu coloquei, né, dentro dos conceitos ali, abertura de corredor para descer com gado, para descendentação animal, para o gado beber. Tem essa previsão legal. Você vai descer ali para pegar água para regar a sua horta. Está garantido ali o seu direito. Isso aí são coisas básicas. E principalmente se for água para abastecimento. Eu preciso pegar, botar uma bomba ali na beira do rio para botar água na minha caixa d'água para poder ter um vaso sanitário em água, ou um vaso sanitário dentro de casa para poder ter uma pia, água na minha pia para lavar meus pratos, para cozinhar. Isso aí é garantido ao ser humano, porque isso é garantido para o exercício da dignidade. Uma pessoa, para ter sua dignidade exercida, a água é um bem essencial. E nos casos, já estava consolidado, meu Deus, e agora? Veio a legislação, vou ter que recompor tudo? Regra geral, sim, você vai ser obrigado a recompor o seu passivo ambiental. Mas, para o pequeno produtor rural, a lei trouxe uma série de critérios diferenciados para essa obrigação. Então, para o pequeno produtor rural,
É admitida a continuidade de atividades agrossilvopastoris e turísticas nas faixas que seriam de APP, mas que eram consolidadas. Então, quem já desmatou antes da lei, mantém. Quem não desmatou, não desmata mais. Então, continuidade aqui é a palavra-chave. E aí ele vai ser obrigado, mesmo garantida essa continuidade, a recuperar as margens de curso d'água nas seguintes faixas. Se o imóvel dele tem até um módulo fiscal, 5 metros. 1 a 2 módulos, 8 metros. 2 a 4 módulos, 15 metros. Dentro de um mecanismo chamado PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental, que eu acredito que já venceu a possibilidade de adesão, que era o seguinte: você tinha a possibilidade, quando você tinha passivo, de aderir ao PRA. Ele lhe dava possibilidades diferenciadas, subsídios, essas coisas. Você poderia ter apoio, auxílio, né, na execução de suas obras de recuperação ambiental, referente ao cumprimento de suas obrigações. Dentro desse PRA, a depender da avaliação ambiental do seu imóvel, você pode ter faixas de recomposição diferentes dessa aqui, mas você vai respeitar os mínimos estabelecidos. Em torno de lagoas e lagos naturais, 5 metros até um módulo fiscal, 8 metros de 1 a 2 módulos, 15 metros de 2 a 4 módulos e acima de 4 módulos, 30 metros. Para veredas, abaixo de 4 módulos fiscais, 30 metros, acima de 4 módulos fiscais, 50 metros. Vocês estão vendo muito repetida essa questão do 4 módulos fiscais como marco divisor, é porque, como a gente viu nos conceitos, o pequeno proprietário, a pequena posse rural é considerada até 4 módulos fiscais. E os casos da recomposição parcial? É quando eu não vou ter obrigação de recompor todas as áreas que estão inseridas dentro do meu imóvel. Como assim? Eu, em 22 de julho de 2008, tinha um imóvel que tinha aqui até 10 módulos fiscais, mesmo que eu tenha desmembrado, tá? O que conta é o tamanho do meu imóvel na época do marco legal. E desenvolvia atividades agrossilvopastoris nas áreas de APP. Eu vou pegar e vou ser obrigado a recompor dentro daquela escadinha, até um módulo fiscal 5 metros, até de 1 a 2, 8, de 2 a 4, 15 metros. Beleza? Beleza. Mas eu não vou ser obrigado a exceder 10% da área total do imóvel quando o meu imóvel rural tiver até 2 módulos fiscais. Ou seja, se eu estava ali naquele regramento, mas eu só tinha 2 módulos fiscais ali na época. Dando um exemplo prático, se meu imóvel tinha 10 hectares, eu sou obrigado a recuperar, eu tenho 5 hectares que seriam área de APP, mas eu só sou obrigado a recuperar 10% do imóvel, ou seja, 1 hectare. Aí é onde entra aquelas questões de que muitas áreas de APP foram perdidas em termos de seu regime de proteção, né, teve seu regime de proteção perdido devido a certas concessões que foram feitas dentro do Código Florestal. E se meu imóvel tiver de 2 a 4 módulos, apenas 20% do imóvel. Está aqui expresso, não ultrapassará esses percentuais. E como é que eu vou fazer essa recomposição? Eu posso tanto fazer a recuperação natural, eu posso fazer o isolamento da área com cerca e deixar o processo de sucessão ecológica ocorrer ali naturalmente. Eu posso fazer o plantio de espécies nativas, ou seja, eu posso acelerar esse processo, fazendo a reintrodução das espécies nativas naquela área que está degradada. Eu posso conjugar espécies nativas com a regeneração natural, ou seja, eu posso pegar, fazer em parte plantio de mudas, aonde está mais degradado. Obviamente, depois de uma recomposição de solo, você tem uma série de pré-requisitos para fazer esses processos de recuperação ambiental. Então você pode plantar algumas mudas e deixar outras partes seguirem o processo de recomposição natural. E você pode ainda fazer o plantio intercalado de espécies nativas com espécies exóticas. Mas você tem que estabelecer um máximo de 50% de espécimes exóticos dentro da sua área que está sendo objeto de recomposição. Você não pode recompor só com exótica, nem as exóticas podem compor a maior parte. Isso aí gerou a maior polêmica, porque tem muita gente que está, inclusive, recompondo a área de APP com eucalipto. É questionável, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma discussão acadêmica bastante acalorada. E por último, quando o passivo é em zona rural, você recompõe. Em zona urbana, você vai ter um REURB-S ou um REURB-E, que são processos específicos de regularização fundiária dentro do perímetro urbano. Ele vai ter que obedecer uma série de critérios legais com relação a não permitir ocupação em área de risco de enchentes ou desabamentos. Ele vai ter que ter um estudo de que você está tendo melhorias ao meio ambiente dentro desse processo de reurbanização, como, por exemplo, implantação de drenagem pluvial, implantação de coleta de esgoto,
Você vai ter que ter uma série de critérios que estão estabelecidos na legislação, leiam lá na lei, eu não trouxe um por um, porque ia ficar muito cansativo, para que você possa ter a regularização dessas áreas de APP que foram ocupadas de forma irregular dentro do perímetro urbano. Gente, eu já estou quase sem voz aqui, a aula ficou extremamente longa, tenho mais 2 blocos para fazer com vocês. Fico por aqui, vão lá, bebam água, dá uma respirada, dúvidas, deixa aqui embaixo e vamos partir para o próximo ponto. Bons estudos aí, bom intervalinho, mas não deixa de voltar não. Próximo bloco agora a gente vai falar de reserva legal. Até lá.